Palmeiras. O Verdão, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que já retorna aos gramados nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. E infelizmente até este momento, às 6 horas e mais 32 minutos desta terça-feira, o clube e a sua presidente Leila Pereira ainda não se pronunciaram pelo assassinato do torcedor Dante na porta do Allianz Parque no último sábado. Assassinato esse cometido por um agente penitenciário que atirou na barriga do Dante. Infelizmente ele faleceu após a partida entre Palmeiras e Chelsea. Foi disputado no Emirados Árabes Unidos. Vale sempre lembrar que aonde o atirador entrou era uma área que estava acontecendo uma revista policial. Pessoas com cooler não poderiam acessar aquela área. As pessoas que estavam acessando a Rua Palestra Itália estavam sendo revistadas e mesmo assim um agente penitenciário que não pode utilizar a arma fora do seu ambiente de trabalho entrou armado e atirou contra uma pessoa e matou esta pessoa. O Dante infelizmente foi assassinado e até o momento o Palmeiras e a sua presidente Leila Pereira não se pronunciaram a respeito disso, não emitiram nem sequer uma nota lamentando o fato, Gabi. É lamentável, né, Soler? É difícil, inclusive, começar o noticiário do Palmeiras falando sobre isso, mas o registro é importante sim, porque já fazem 3 dias, né, desse assassinato e não tem uma vírgula, uma palavra. A gente não tá querendo aqui que o Palmeiras emita um laudo e vá atrás de ações judiciais e etc. Não. É o mínimo de empatia, algo que um clube como o Palmeiras deveria ter, de se posicionar, de mostrar um pouco de sensibilidade com uma situação horrenda como essa e de tomar eventualmente algumas atitudes, né, de fato se posicionar. Muita gente tem dúvida, questiona, debate do porquê desse silêncio. Sinceramente, a minha expectativa como jornalista ou mesmo como alguém que gosta de futebol e que nunca vai achar admissível alguém morrer depois de uma final de qualquer competição, por qualquer motivo ligado ao futebol, seria necessário de fato uma posição do Palmeiras. E a impressão que eu tenho é que há uma tendência, uma maneira que o Palmeiras está tentando de encontrar ali, de passar um pano para essa situação. Não que o Palmeiras tenha alguma culpa nisso, mas não querer se posicionar e acabar sendo conivente com essa situação. É como se nada tivesse acontecido, é como se uma vida, que nesse caso é do torcedor Dante, não tivesse se perdido. Mas enfim, página virada. Tem um outro ponto também que é muito importante, né? Porque o Dante, ele fazia parte da escola de samba da principal organizada do Palmeiras, da Mancha Verde, na qual a presidente do Palmeiras também é patrocinadora, né? A Crefisa patrocina o Carnaval do Palmeiras, então uma pessoa que fazia parte da escola de samba, da equipe na qual ela patrocina, também faleceu. Então, além de um torcedor, tem essa outra ligação. Infelizmente, o clube não tomou nenhuma nota, não emitiu nada, não falou nada. Uma palavra no Twitter, nada. Exato, nada. Nem pra se mostrar ativo, mas do meu ponto de vista também tinha a obrigatoriedade de questionar as autoridades, questionar o governador João Dória, porque em janeiro tivemos uma faca arremessada contra jogadores do Palmeiras num jogo de Copa São Paulo. E no último final de semana, um torcedor foi morto na frente do seu estádio. E você falou de fiscalização para cooler, para tantos outros objetos, né? E uma pessoa armada gera esse tipo de situação. Bom, agora sim, página virada, o Palmeiras está muito, muito perto de renovar com os principais atletas que foram promovidos da base, né? Seja aqueles que já atuam sempre no profissional, já estão atuando no profissional, ou aqueles que só fazem algumas participações, são utilizados, né? O caso do Verón, do Danilo e do Giovani. Essa renovação de vínculo já foi, inclusive, colocada no BID, né? No Boletim Informativo Diário, e a tendência é que os próximos sejam o Gabriel Menino, Lucas Freitas e o Renan. O Patrick de Paula, que foi cortado do Mundial, está perto de assinar também. A gente lembra que o contrato dele vai até o final de 2024, então aumentaria para 2025, e tem 2 em negociação. O caso do Wesley, também até o final de 2024, e do Pedro Bicalho, que acaba em 2022. Qual que é a importância dessa notícia para o torcedor palmeirense? A gente vê no Santos, no próprio São Paulo, em tantos outros clubes, aquele problema quando vai chegando perto do fim do contrato com aquele jogador mais novo, promissor, começa a ficar muito caro, começa a ficar muito chata a negociação, é aquela novela toda. Então o Palmeiras toma essa medida quase como de precaução, assim, né? E além de valorizar o atleta que, claro, já está atuando no profissional, tá longe de ter um salário
dinheiro como o dos meninos do profissional, mas já ganha um salário muito, muito valioso, né? Vamos colocar assim. Eu acho que para dentro da realidade do Palmeiras e aquilo que eles vêm apresentando dentro de campo, o Palmeiras tenta, dentro das suas condições, e mais uma vez eu vou elogiar isso, de maneira muito responsável financeiramente, pelo menos nas últimas temporadas, fazer uma renovação que seja justa para valorizar o atleta e para evitar problemas no futuro. Você falou, Soler, do próximo compromisso do Palmeiras é contra a Ferroviária, vai jogar fora de casa na Fonte Luminosa. Os ingressos, inclusive, começaram a ser vendidos hoje, às 10 horas da manhã. A tendência é que o técnico Abel Ferreira utilize os reservas, né? Não só pensando no retorno do Mundial, né? Assim, para descansar, enfim, recuperar os jogadores. Tem uma questão psicológica também, né? Foram dias se preparando para essa decisão até chegar ao vice-campeonato do Mundial, mas tem ainda uma maratona que o Verdão vai ter pela frente, inclusive com uma decisão de Recopa Sul-Americana que já tá logo ali. O jogo de ida vai ser no dia 23 de fevereiro, na próxima quarta-feira. O primeiro jogo é na Arena da Baixada e o jogo de volta na Casa do Verdão vai ser no dia 2 de março. Mas antes disso, o Verdão tem 2 compromissos pelo Campeonato Paulista. Vale lembrar que a posição no estadual é muito boa. O Palmeiras, mesmo poupando jogadores, né, ali naquela... um pouquinho antes de viajar para o Mundial, teve que usar um time alternativo, mas começou a competição com força máxima, já tem aí bons pontos no Campeonato Paulista, vai se firmando e agora tem pela frente, antes do jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, tem 2 jogos importantes. Vai enfrentar a Ferroviária e também vai enfrentar a equipe do Santo André. A gente vai ficar de olho, afinal de contas, isso é quase um time B do Palmeiras, né? Uma possibilidade de ver outros jogadores, aqueles que são menos aproveitados e que vão aparecer muitas vezes ainda, porque o Abel Ferreira tenta fazer isso ao máximo. Ele não gosta de, pelo menos na minha impressão, né, de explorar demais os jogadores, porque ele faz muitas críticas ao calendário brasileiro. Então a gente pode ver esses jogadores que costumam ficar no banco de reserva sendo mais utilizados, principalmente agora no Campeonato Paulista, assim como aconteceu na última temporada. Só uma curiosidade ainda com relação ao Abel Ferreira: essa vai ser a 8ª final dele à frente do Palmeiras. Então, num ranking de treinadores, ele vai passar o Vanderlei Luxemburgo e vai se tornar o segundo técnico da história do Palmeiras que mais teve decisões pela frente com a camisa do Verdão, ou à frente do Verdão. O líder é Luiz Felipe Scolari, com 10 decisões, 10 finais já vividas dentro do Palmeiras, Soler. E aí, com esses números impressionantes, né, de 8 finais em 15 meses de trabalho, Abel Ferreira, como técnico, junto com o elenco, junto com toda a diretoria que ajudou na montagem do elenco, o Palmeiras conseguiu arrecadar mais de 420 milhões em premiação. E mesmo assim, não teve dinheiro, né? Pelo menos de acordo com quem comanda o futebol, para realmente fazer um esforço para contratar um camisa 9. E aí, no Mundial de Clubes, fez falta esse centroavante para o Palmeiras. Muita. Poderia ter mudado um pouco a história da partida, a história do jogo e da participação do Palmeiras, principalmente na final.